Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo de práticas. E desta vez nós vamos falar sobre o processo de conquistar clientes, a venda, empreender na clínica, como é que eu vou fazer para captar os primeiros clientes, como é que eu vou fazer para reter os meus clientes. Não é novidade que na área da saúde, principalmente na nossa área psi, como a gente tem, né, também como propósito e missão, muitas vezes essa coisa do cuidar do outro, muitos profissionais tendem a ter medo de falar de dinheiro, de cobrar, de precificar uma sessão, porque a gente quer cuidar, a gente quer ajudar, mas e aí, como é que faz, né? Eu quero ajudar, quero que as pessoas fiquem bem, mas eu tenho que entender também que a clínica vai ser, assim que eu me formar, o meu trabalho. É da clínica que eu vou viver. Aliás, se você quiser viver de clínica, você precisa tomar algumas atitudes desde agora para que você consiga conduzir a sua clínica como uma empresa que ela será. Então, falaremos hoje sobre como empreender na área psi, o processo da venda, o processo de agendamento de cliente. Desde que eu me lancei na área psi, as pessoas me perguntam como que você faz para viver de clínica? Nossa, no Brasil é tão difícil viver de clínica. Nossa, a gente ganha pouco. E as pessoas, o cliente, ele quer o quê? Ele quer um analista que seja bom, experiente, barato, perto da casa dele, ou perto do terminal, ou perto, enfim, eles querem tudo. Então, vamos lá, você vai precisar se lançar como empreendedor. Isso significa dizer que você vai ser um profissional liberal. A gente não consegue, como psicanalista, criar um CNPJ de psicanálise. Então, você vai precisar criar, e se você for trabalhar com um CNPJ na área da educação, na área da mentoria. Quanto mais certinho o processo da sua empresa, melhor. Mas alguns psicanalistas atendem pelo CPF. E tá tudo bem, né? Desde que você declare isso direitinho. Procure um contador para saber como você vai declarar os seus impostos, e é preciso declarar sim, que a sua conta vai passar a receber, a captar mais dinheiro do que antes. Além disso, é imprescindível a organização. Se você não aprender a separar a sua vida pessoal da sua vida de trabalho, principalmente quem trabalha online, a sua clínica vai virar uma bagunça. Então, desde agora, procure por aplicativos de organização financeira, organização de agenda. Crie uma rotina para você desde já. Desde muito antes da clínica, eu já tinha uma agenda que funcionava muito bem com todas as minhas atividades do dia, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano. Então, se organizar, né, parece um pouco estranho quando a gente fala assim. Eu falo isso para vocês desde o processo dos estudos de vocês. A gente precisa de uma agenda, porque essas agendas é que vão fazer com que a gente consiga concretizar as nossas metas. Primeira coisa do empreendedorismo, eu preciso ter metas. Quantas horas por semana eu quero atender? Quantos pacientes por dia eu quero atender? E eu preciso, além disso, né, planejar a minha clínica por fora. Então, eu vou fazer um atendimento online, eu preciso ter a minha agenda toda colocadinha ali, com todas as ferramentas que eu vou utilizar. Então, para a organização, a primeira coisa que a gente tem que pensar, metas e agenda. Crie o hábito de agendar, desde agora, todas as suas atividades. Não adianta você pensar que você tem todos os dias da semana disponível para fazer tudo. Categoriza a sua vida. Eu ainda não tenho nenhum paciente. Categoriza a sua vida. Vida pessoal mesmo. Segunda é dia de quê? Terça é dia de quê? Quarta, quinta, sexta, cada dia da semana para uma coisa. Senão você vai tentar fazer tudo todos os dias e no final de contas não vai dar conta de nada. Então, vamos pensar na organização da casa? Segunda é dia de varrer, terça é dia de passar pano, quarta é dia de tirar a poeira dos móveis, quinta é dia de lavar roupa e assim sucessivamente. Dando um exemplo da casa, só para vocês pensarem aí em todas as atividades de vocês. Eu organizo a minha vida, na sexta-feira é o dia de fazer tudo o que eu quero fazer, que é pessoal. E sempre foi assim, desde antes da clínica, eu já tinha um dia da semana que era meu, para que eu pudesse fazer as minhas coisas. E aí vai, desde as futilidades, de tomar um café da tarde, fazer um procedimento, marcar um médico. Então, todas as vezes que eu vou marcar médico, por exemplo, o médico vai ter agenda dia tal. Eu falo, olha, eu só posso às sextas. Que dia você tem agenda às sextas? Às vezes esse médico vai demorar aí 2 meses para me atender, não tem problema. Eu vou só na sexta-feira. A não ser, né, a exceção são aqueles médicos que realmente não atendem no dia que eu posso. Aí eu vou adaptar a minha agenda para a vida dele. Além disso, né, você precisa ter uma lista de atividades que você vai precisar fazer. Então, por exemplo, na clínica, quais são as atividades? Entrar em contato com o cliente, mandar lembretes, mandar lembretes sobre os pagamentos, organizar material promocional. A gente acha que não, mas o psicanalista, para se vender, assim como qualquer outro profissional, ele precisa fazer um marketing, ele precisa investir um tempo, pensar na marca dele. Então, dessas atividades, vamos imaginar que você está criando a sua clínica do zero. Pensa na sua marca pessoal. Crie uma marca. E aí, quem é a marca? É você, no caso, né? O psicanalista. Quais são as cores da sua marca? Contrata um profissional de marketing para fazer isso. Se você não quiser contratar, não tiver recurso, o YouTube está cheio de vídeos para que você consiga entender o processo de criação de uma marca. Você vai pensar nas cores de apresentação da sua marca, na sua logomarca, na fonte que você vai usar. Nossa, Priscila, mas não é muita coisa? Aí é que tá. Você quer ganhar bem, você quer ser bem pago pelo seu trabalho. Tem uma frase que eu ouço desde quando eu era pequenininha, e o meu pai fala essa frase para mim, que ele diz assim, não basta ser bom, você tem que parecer bom, parecer que é bom.
E isso faz total diferença. Vamos separar paciente de cliente. O seu cliente, ele, independente de quem tenha te indicado para ele vai te procurar nas redes sociais. Ele quer saber quem é você. Ele quer saber se ele vai com a sua cara. Nós falamos nos módulos anteriores sobre o comportamento do psicanalista na rede social, né? O que fazer, o que não fazer. Mas, independente disso, o seu cliente vai te procurar e ele quer saber se ele vai com a sua cara. Então, se ele chega e encontra ali colocado no Instagram um profissional, uma pessoa que fala de psicanálise, que tem postagens prontas, que demonstra autoridade. A autoridade é uma palavrinha imprescindível para que você se venda, para que o cliente queira estar com você. Existem vários médicos, vários psicólogos, vários psicanalistas, mas sempre vai ter aquele que se destaca entre os outros. Por quê? Porque ele passa a autoridade. Nós falamos do conjunto de itens que você precisa ter na sua imagem pessoal, né? Na sua apresentação pessoal nos módulos anteriores. Então, pensa, tem uma coisa que a gente chama de arquétipo, né? Quem desenvolveu essa teoria dos arquétipos foi Jung. E a gente tem 12 figuras arquetípicas principais. Né? Dentre essas figuras arquetípicas, as que mais se encaixam aqui para o psicanalista vão ser o cuidador, o sábio, de repente, o governante, mas tem que ter uma dose pequena de governante aqui. Pesquisem sobre isso. Eu vou colocar materiais complementares aqui na descrição desse vídeo também. Mas eu preciso entender que imagem eu quero passar. Se eu preciso passar uma imagem de autoridade, quem sou eu? Né? O que eu quero apresentar ali? Porque se o meu cliente me perceber inseguro, isso aqui que seja, ele vai procurar o profissional. Imagina você procurando um médico e você pergunta alguma coisa para o médico, não que a gente tem que saber tudo, mas você pergunta alguma coisa para o médico e esse médico fica todo inseguro e não sabe direito o que ele te fala. Você não vai ficar com aquele profissional, você vai procurar outro. Então, crie uma marca, esteja presente nas redes sociais e demonstre autoridade. Além de autoridade, existe uma outra palavrinha mágica para o profissional que quer vender para os clientes dele, que é a conexão. Além de demonstrar autoridade, eu preciso me conectar com o meu público. Quando a gente fala de autoridade, a gente já se imagina, de repente, bem distante do nosso público, num púlpito, num palco, num pedestal. Ó, eu sou, né, o sujeito do suposto saber. Não é sobre isso. É sobre demonstrar que sabe. Como é que eu vou demonstrar que sei? Publicando conteúdos de interesse do meu público, educando o meu público sobre assuntos que eles queiram saber. Quantos transtornos, quantos problemas emocionais relacionados a traumas da infância a gente pode colocar ali que as pessoas não conhecem? Entretanto, eu não posso deixar de me conectar com o meu cliente. A conexão é fundamental. Gente compra gente. Então, tá presente ali, sorrir, ser você mesmo. Lembrando que para ser você mesmo, algumas facetas do seu diamante você vai esconder. Você não precisa estar ali totalmente escancarado na rede social. Mas você também não pode entrar num personagem que seja completamente diferente de você, porque o nosso inconsciente, ele capta pequenos sinais de coisas falsas. Então, sabe quando você assiste um reality show e olha e fala, nossa, fulano é estranho, não foi muito com a cara dele? É sobre isso. Se conecta com o seu cliente, falando sobre as dores, dando risada, estando presente ali na rede social, nos stories, isso é muito importante. Então, falamos de autoridade, falamos de conexão. O que mais a gente tem que pensar para vender para o nosso cliente? Tem uma frase muito antiga, acho que é do tempo da nossa avó, que diz o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Uma das coisas que fez com que eu conseguisse estabelecer o meu nome como psicanalista foi aparecer. E no início da minha carreira, eu me oferecia, literalmente, eu me oferecia para dar palestras em instituições e eu não cobrava nada. Eu palestrava em igreja, eu palestrava em escolas, eu palestrava em eventos. As pessoas têm interesse, principalmente quando você demonstra conhecimento e autoridade na sua rede social, apresente-se para pessoas, conhecidos, colegas que você sabe que trabalham numa empresa, na empresa X, ou que são da igreja Y, ou que está na escola, enfim. Se ofereça como palestrante. Ah, mas eu vou falar de quê como palestrante? Tem tanto tema que a gente consegue abordar: inteligência emocional, conflitos familiares, né, relações conjugais, educação de filho. Você se preparou um curso inteiro para poder aprender sobre inteligência emocional também. Então, pega um pouquinho do seu conhecimento, rascunha e oferece esse conhecimento gratuitamente para as outras pessoas. Aqui a gente está gerando o gatilho da reciprocidade. Uma vez que você se oferece para uma instituição para palestrar gratuitamente para ela vai, com esse gatilho que foi gerado, querer te indicar clientes. E assim vem os primeiros clientes. O gatilho da reciprocidade é excelente dentro da nossa área, porque a gente tem dentro dos nossos arquétipos o arquétipo do cuidador. Então, se ofereça para disseminar o seu conhecimento, para cuidar do outro. Outra possibilidade é você colocar no seu Instagram um link para cadastrar pacientes. Você pode utilizar o Google Forms para fazer isso. Vai lá no Forms, cria ali um link onde você consegue colocar nome, data de nascimento, telefone, endereço, e-mail. E aí, coloca que você vai abrir a sua agenda uma vez na semana com um valor social, por exemplo. E pede para as pessoas clicarem naquele link, as pessoas que tiverem interesse, que você quer ajudar mais pessoas. Ninguém sabe que a sua agenda está vazia. Mas aí você diz, olha, eu estou abrindo a minha agenda uma vez na semana para fazer um atendimento com valor social.
Quem tiver interesse, clica aqui para se cadastrar, a lista de espera está nesse link. E aí você não tem um cliente ainda, né? Mas a partir daqui, começam a chegar novos clientes. A clínica também é sobre você gastar a sua escuta. Quanto mais pessoas você escutar, melhor essa escuta se desenvolve. Quanto mais pessoas você escutar, mais o seu nome vai ser lembrado pelas outras pessoas. Então, além de se apresentar em palestras, ofereça, né, esse tipo de atendimento, porque é excelente para captar clientes. E aí, vamos pensar o seguinte, você já começou a fazer as suas palestras, já começou a aparecer, está postando nas redes sociais, você já providenciou um número só para a clínica, só para captar esses pacientes, a pessoa entra em contato pelo WhatsApp. É muito importante que você desenvolva scripts de atendimento para o seu cliente. E você vai conduzir o processo da venda normalmente todo igual. Quando as pessoas entram em contato comigo, 90% das vezes eu fecho a venda na hora. Por quê? A venda é urgência. Se o cliente entrou em contato com você sexta-feira, não deixe esse cliente pensar e te falar depois, porque isso não vai acontecer. Outras demandas vêm, outras prioridades vêm, o cliente vai embora e nunca mais volta. Ele só vai voltar quando voltar a doer. Qual é a dor do seu cliente? A venda, ela se dá muito mais pela dor. E aí, vamos dar um exemplo agora de como que você pode fazer isso. A pessoa entra em contato com você e fala, olá, eu estou entrando em contato com você porque fulano de tal me indicou, da igreja tal ou da escola tal me indicou, e eu queria saber como é que funciona. Pensa nos scripts de venda. Olá, fulano, tudo bem com você? Que bacana que você entrou em contato comigo. Me fala um pouquinho sobre por que você decidiu procurar ajuda. E aí deixa a pessoa falar. E aí pode até, inclusive, pedir para ela te mandar um áudio. Você pode gravar um áudio me falando por que você decidiu procurar ajuda? Deixa ela falar. Ouve o áudio, capta quais são as principais dores da pessoa e em seguida você pode ser empático com essa pessoa. Nossa, realmente, esse processo é um processo muito difícil, mas que bom que você procurou ajuda, que bom que você está aqui, eu espero poder te ajudar. Eu espero poder trabalhar junto com você para que a gente consiga solucionar essa dor. Você já está trazendo o cliente para junto de você. Lembra da conexão? Eu espero poder trabalhar junto com você para que a gente consiga solucionar essa dor. Ou seja, o cliente ele já vai se aproximando mais de você. Em seguida, como que eu faço? Falo, olha, eu vou te passar algumas informações sobre o processo de análise comigo, tudo bem? E aí eu já tenho o material todo prontinho. Lembra que a gente falou sobre desenvolver a sua marca? Eu mando para o cliente uma espécie de apresentação. Quem sou eu? Como funciona o processo da terapia comigo? Aí eu coloco lá entrevistas, psicoterapia de apoio, psicoterapia de esclarecimento, psicanálise. Lá nesse encarte já está explicando cada um desses pontos, o que eles são. E aí eu coloco coisas importantes que você precisa saber. Como agendar um horário comigo? Lá eu já explico para o paciente que está chegando que os horários precisam ser reservados devido à alta demanda de atendimentos. Aí você me diz assim, nossa Priscila, mas eu não tenho nenhum cliente agendado, eu vou fazer isso? Vai. Quando eu não tinha um cliente agendado, eu já fazia isso. E acreditem, é muito bom. Muito bom, inclusive, para você se organizar financeiramente. Quando o meu paciente chega e ele vê lá que os meus horários precisam ser reservados, eu estou demonstrando para ele que o meu tempo é importante, que o tempo dele é importante. Eu estou demonstrando autoridade. Por quê? Porque ele está percebendo que eu não tenho todo o tempo do mundo ali. E em seguida, eu já tenho uma tabela de preço. Às vezes as pessoas chegam perguntando qual é o valor de sessão. E aí, nessa tabela de preço, eu coloco para as pessoas, olha, as sessões variam de acordo com a sua escolha. Se você aderir a uma sessão avulsa, o valor é X. Agora, dependendo do pacote que você aderir, o valor pode chegar até X. Eu coloco o valor mínimo de sessão de acordo com aquele pacote que o meu paciente vai escolher ali. Imagina outro cenário. Alguém chega, não fala quem indicou e fala assim, hein, eu queria saber como é que funciona o atendimento e o valor da sessão. Volta no script. Olá, tudo bem? Qual o seu nome? Como você me conheceu? E aí a pessoa vai falar. Você pode me mandar um áudio me falando um pouquinho sobre você e por que você decidiu procurar ajuda? E aí a pessoa vai te mandar o áudio. Nossa, eu entendo, realmente isso que você está passando não é fácil. Mas, lembra, eu estou aqui para trabalhar junto com você para que a gente consiga solucionar essa dor. Vou te passar algumas informações muito importantes sobre como funciona o processo da clínica comigo. E aí, lá vai o encarte, todo bonitinho, já com a minha marca, a minha logo, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, e que é importante reservar os horários. Passou isso para o cliente, o que você vai fazer em seguida? Você vai perguntar, você conseguiu olhar o material? Ah, consegui. Como fica mais confortável para você? Venda é urgência, lembra? Como fica mais confortável para você? Você prefere aderir a sessões avulsas ou você quer escolher um pacote? Eu perguntei, e aí, você quer? Vamos fazer? Não, eu não perguntei. Porque ele já me falou que ele está ali, que ele tem a dor tal, que ele precisa resolver aquela dor. Então, a partir de agora, você é o empresário. E se você não está seguro, você não vai passar a segurança para o seu cliente.
Então me pergunta, e aí, vai querer? Vem e me fala, tá? Não, gente. Às vezes a pessoa fica naquele silêncio. Aí você fala, olha, o melhor custo-benefício é o pacote tal. Nesse pacote, cada sessão sai a tanto. Você pode pagar no Pix ou você pode pagar no cartão, pelo link de pagamento que eu vou te enviar. Aí repete a pergunta, como fica mais confortável para você? Sessão avulsa ou pacote? Ah, pacote. Beleza, vou gerar o link de pagamento. Você prefere pagar no Pix ou você prefere pagar no cartão? Ah, eu prefiro pagar no cartão. Tudo bem. Pagando pelo cartão, a operadora que faz a cobrança tem juros próprios, tudo bem? Eu posso simular para você ver quanto fica. O valor X do nosso pacote vai sair a tanto com juros. Vocês percebam como que o processo vai se dando durante o atendido. É o primeiro contato do cliente. O primeiro. E a gente vai conduzindo ele para o fechamento da venda. E aí a pessoa, ah, não, então quero fazer Pix. Tudo bem. Você vai pegar o valor, vai lá no seu banco, vai gerar um link de pagamento, e aí você vai, lembra dos scripts de venda? Pague X reais referente à reserva dos seus horários, das sessões de psicanálise. Atenção, as sessões são reservadas mediante o pagamento do pacote e a apresentação do comprovante via WhatsApp. Não parece um negócio mais profissional, mais organizado? Não parece que você separou um tempo para pensar em tudo isso? É diferente de você só jogar o link lá, ou de você nem jogar. A pessoa fala e você... Não, feche a venda no primeiro atendimento. Feche a venda no primeiro atendimento. Mandou o link para as pessoas, aí você fala assim, ó, prontinho. Agora é só fazer o pagamento e me mandar o comprovante. Estou no seu aguardo. Ok, segundo passo. Você vai mandar para a pessoa agora os links de entrevistas. Lembram do processo de entrevista que vocês passaram com o paciente piloto, onde a gente tem a anamnese do bem-estar, histórico familiar? Isso não é psicanálise, mas lembra, isso adianta muito a nossa vida na clínica e mostra ainda mais profissionalismo para o nosso cliente. No primeiro contato, você já manda um link de cadastro, onde vão conter todas as informações do seu cliente. Nome, data de nascimento, sexo, se é casado, se tem filhos, e-mail, Instagram, endereço. Essas informações vão ser utilizadas para que você gere um contrato para enviar para o seu cliente, tudo bem? Então, mandou os links para ele e aí você vai dizer o seguinte, olha, agora eu preciso que você preencha as informações desses links enquanto eu reservo os seus horários. Na hora de reservar a agenda do seu cliente, você vai dar sempre 2 opções de dia, 2 opções de horário. Essa coisa de dar opções fechadas faz com que o seu cliente seja conduzido mais rapidamente para o processo da venda. É literalmente, venda é emoção, venda é sobre a dor do cliente. Se ele sair dessa conversa de WhatsApp, provavelmente, talvez, semana que vem, mês que vem, ele volte. Então, pergunta, 2 opções de dia, 2 opções de horário. Aí você fala com ele, como você leu aí no nosso encarte, os horários são reservados. Eu vou reservar para você sempre o mesmo dia e horário para que fique mais confortável para você, para que fique mais fácil de lembrar. Você prefere quarta ou sexta? Às 10 ou às 16? Ah, mas e se o meu cliente não puder naquele horário? Não tem problema, você vai jogar isso aí para ele, vai esperar ele te responder. E se ele falar assim, ah, eu não tenho horário, eu não posso, quarta, não. Tudo bem, me fala as melhores datas e horários para você, que eu vou verificar a minha disponibilidade ou a possibilidade de um encaixe. Percebe como que fica profissional? Ai, Priscila, mas eu não tenho nenhum horário ali que está reservado. Não tem problema. Você tem que. Vai, visualiza, profetiza. Você tem que falar para ele dessa forma, e aí você fala 1 minuto que eu vou verificar. Marca um tempinho, e aí ali você vai colocar. Ah, tudo bem, eu consegui aqui para você, no dia que você colocou, no horário que você colocou. Mande para o seu cliente as 4 opções agendadas já de data. Aqui o seu cliente te pagou à vista um pacote de 4 sessões, e quando você tiver na penúltima sessão, quando você tiver reservado, né? Quando você estiver realizando a penúltima sessão, você vai mandar uma mensagem para ele ou vai falar em sessão. Olá, fulano, tudo bem? Eu estou passando para reservar os nossos próximos horários. Lembra? Por que a penúltima? Porque aí o cliente tem 1 semana para realizar o pagamento. Dificilmente o cliente vai deixar de te pagar, renovar, né, o pacote com você, porque você lembrou ele. Então, você manda 1 semana antes, porque dentro dessa semana você ainda pode enviar 2 lembretes para ele, já gera o link de pagamento e já manda. Uma coisa muito difícil é a retenção de clientes na clínica. Agora a gente não está falando de psicanálise, agora a gente está falando de empreendedorismo, de venda, de dinheiro, de grana. E quanto mais bem pago você for, mais prazer você vai ter de fazer o que você faz. A gente falou em alguns fóruns, em algumas aulas, para que você saiba aquilo que você é capaz de escutar ou não, quantos clientes você acha que consegue. Na minha agenda pessoal, eu tento manter um fluxo de 3 a 4 clientes por dia, 4 vezes na semana. Às vezes, quando eu acho que está muito, eu reduzo um pouquinho. Mas é importante que sempre, 100% das vezes, no meu próximo mês já está com a agenda fechada, porque os meus clientes reservam os horários dele.
Então, a gente está em fevereiro, a agenda de março está pronta. A gente está em março, a agenda de abril está pronta. Isso é muito importante para você saber quanto você vai ganhar, para você planejar, fazer o seu planejamento financeiro e para o seu cliente se manter no hábito, né? Imagina que, se ele tem um aluguel para pagar, ele sabe que todo dia tal o aluguel vence, ele tem que disponibilizar aquele dinheiro. Então, se você deixar na mão do seu cliente, lembrar que tem que te pagar sessão por sessão, dificilmente isso vai dar certo. E aí, qual que é o problema? Muita gente desiste da clínica simplesmente porque não tem coragem, ou não sabe, ou fica perdido nessa história, deixa na mão do cliente, faz a sessão com o cliente não paga, a pessoa fica sem graça de cobrar o cliente. Ai, meu Deus, fulano não pagou a sessão tal, eu vou ter que ligar, que vergonha. Não faça isso. Seja uma pessoa organizada, priorize você. Se o dinheiro é um problema para você, é uma questão para você, leva isso para análise. E, aliás, o dinheiro na clínica, ele é uma ferramenta. A maneira como a pessoa trata o dinheiro dela é mais ou menos a maneira como ela trata as outras coisas na vida. A relação que ela tem com o dinheiro vai falar sobre a fixação dela nas fases do desenvolvimento. Então, seja diretivo nesse sentido. Não deixe na mão do seu cliente que ele decida quando ele vai te pagar, se ele vai te pagar, sabe? Tenta estabelecer, e já tem ali na sua organização financeira, as datas que viram o mês de cada cliente. E uma semana antes, você vai enviar para esse cliente os lembretes sobre a renovação do pacote e o agendamento das datas. E aí eu sempre pergunto para os meus clientes: ei, fulano, tudo jóia? Eu tô passando aqui para te lembrar sobre a renovação do nosso pacote. Hoje é o nosso, tal dia é o nosso penúltimo atendimento. Eu preciso reservar as datas, porque senão a gente vai ficar sem agenda. Você quer manter a mesma frequência semanal? Aí às vezes a pessoa fala: ah, não, semanal não, vou querer fazer quinzenal, ou vou querer fazer mensal. Não tem problema. Mas é importante que você pergunte para o cliente e aí faz o mesmo processo. Ah, sim, vou manter semanal. Ok, eu vou te enviar o link então para pagamento da nossa reserva e já mando os seus horários. E aí, pessoal, é muito importante que você gere o link e já mande as 4 datas agendadas do próximo mês. Vamos pensar em lotação de agenda agora, em reserva de horário? Tenta lotar um dia de cada vez da sua semana. Então, eu lembro que quando eu comecei com as segundas. Lotou a segunda, você parte para a terça. O que significa isso? Centraliza todos os seus pacientes no mesmo dia da semana. Faz lá, o seu objetivo de atendimento de paciente por dia são 3 por dia. Você só vai abrir a terça quando na segunda já houverem 3 pacientes agendados. Você só vai abrir a quarta quando a terça encher. E assim sucessivamente. E aí, às vezes, a pessoa fala assim: ah, mas eu não posso e tal. Você fala: infelizmente, eu não tenho agenda outro dia da semana. Eu só tenho tal dia livre. E volta para o script. Sempre lembra de voltar para o script. Mas eu posso ver a possibilidade de remanejar para você, de ter, conseguir um encaixe, e aí você encaixa, você também não vai perder paciente por causa disso. Mas dessa forma, você vai ocupando a sua semana dia a dia, até que a sua agenda esteja lotada, e aí você também consegue organizar a sua vida pessoal. Em relação aos horários, não adianta você pegar paciente para atender 1 hora da tarde, se 1 hora da tarde você está na rotina da escola do seu filho. Não adianta pegar paciente para atender de manhã se você não consegue acordar. Não adianta pegar paciente para atender à noite se você à noite está acabado. Então, pensa na sua rotina para organizar a sua agenda da clínica. Quais são os melhores horários de atendimento para você? Ah, eu prefiro atender no final da tarde. Então, você vai agendar os seus pacientes 17, 18, 19, ou 16, 17, 18. Ah, eu prefiro atender no início da tarde. Então, tenta ir por aí que dá certo, tudo bem? Voltando na questão do dinheiro, quanto você precisa de dinheiro para sobreviver? Pensa aí. Ah, eu preciso ganhar 2 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Você vai fazer uma conversão, né, do seu valor de hora e vai pensar quantos atendimentos você precisa fazer naquele mês para conseguir aquela quantidade de clientes. E vai criar estratégias. Lembra do marketing, do Instagram, das palestras? Ai, minha agenda está vazia. Não fica esperando sentado, não, chegar paciente, não vai chegar não, tá? É legal assim, ó, preciso de paciente. Quantas palestras eu tenho que fazer esse mês? Eu nunca, jamais fiz sequer uma palestra que não tivesse me dado retorno de paciente depois. 100% das vezes que eu palestrei, veio paciente atrás. 100%. E olha que bacana, além de pacientes, aquelas instituições acabam te indicando para outras instituições. E aí você já copia. Né? Então, eu penso que o meu valor de hora para uma palestra tem que ser mais ou menos o dobro do valor de hora da minha sessão de análise. Por quê? Porque eu vou precisar sair de casa, vou precisar pegar trânsito, não é só 1 hora que eu vou disponibilizar para aquela empresa. Tem o tempo de me arrumar, o tempo de ir, o tempo de chegar lá, organizar tudo, palestrar, voltar, e aí você pode começar a cobrar pelos seus atendimentos. Agora, voltando nos pacientes, quantos pacientes você precisa atender por mês? Se você não tem paciente, a culpa é sua. E só sua. Porque ninguém vai chegar e falar: olha, toma aqui 10 pacientes para você. Pensa assim, quanto mais você divulga o seu trabalho, mais pacientes vêm. Quanto mais você divulga o seu trabalho, mais pacientes vêm. A sua postura mental, o que você diz para você mesmo, vai determinar quanto você vai ganhar no final do mês. Não adianta você ficar pensando: ai, tá difícil, porque o governo, porque tá tudo caro, porque ninguém quer. Ninguém vai querer mesmo.
Depois da pandemia, houve um boom nos atendimentos clínicos de todas as áreas da saúde mental. Por que com você vai ser diferente? Se você é um profissional que estuda psicanálise e estuda bastante, vocês já aprenderam que tem que estudar, psicanalista não forma, a gente conclui uma parte do processo teórico, mas continua estudando pro resto da vida. Então você é um profissional que estuda muito, que se dedica, você é um profissional que pensou no desenvolvimento da sua marca, que demonstra autoridade, que demonstra conexão, que está presente nas suas comunidades, nos seus serviços, auxiliando as pessoas, por que sua agenda vai estar vazia? E aí, depois que vem os primeiros pacientes, os próximos aí sim costumam vir de indicação. Mas se essas indicações chegam para você, você não usa os scripts de venda, você não responde a pessoa no WhatsApp. Lembra da agenda? Tem que ter o dia da semana de arrumar sua agenda. Tem que organizar. Todo dia de manhã eu vou olhar o WhatsApp, eu vou responder o WhatsApp, né? E cumpre com os scripts. Gente, dá muito certo. Isso são técnicas de vendas milenares. Desde quando o mundo é mundo, as pessoas usam isso para vender de sabão em pó até edredom, até tudo se vende dessa forma. Conduzindo o cliente passo a passo até tomar a decisão. Então, não tem motivo para você não ter dinheiro no seu bolso. Agora, Priscila, é fácil? Não é fácil. Porque no início você vai falar com 0 pessoas. Quando eu comecei a postar no Instagram, não tinha ninguém me vendo. Meu Instagram não tinha nada, sabe? Eu falava literalmente nos stories para ninguém. E aí, se você for uma pessoa que precisa de motivação para que você consiga trabalhar, não vai acontecer. Você tem que ter disciplina. Disciplina. Carimba essa palavrinha aí no seu espelho. E você vai falar de novo, de novo, de novo e de novo. Até que de repente tem uma pessoa te vendo. Tem 2. Além das palestras, faça lives no seu Instagram. Convide profissionais amigos. Chegou um profissional de direito, por exemplo, um advogado que fez determinada queixa de um paciente, de um cliente dele com você, fala, rapaz, a gente podia fazer uma live sobre isso aí. Vamos fazer um bate-papo? Nossa, quanto eu fiz isso? Todo mundo é parceiro, né? O dentista vai chegar falando do seu que lá, e é incrível. O Uber é psicólogo, psicanalista, o cabeleireiro também, a manicure também. Quantos clientes essas pessoas têm? Que ficam ali falando e falando e falando e falando com eles. E se eles direcionassem esses clientes para você? Então, você pode, sim, fazer parcerias com esses profissionais para fazer lives, para aparecer. Então, não espere motivação. Seja uma pessoa disciplinada. Se você esperar motivação, não vai rolar. Você vai estar falando com 0 pessoas no início. Agora, uma ilusão que acontece muito frequentemente no mundo das redes sociais de analistas é imaginar que eu preciso ter milhares de seguidores para que eu venda. Isso é mentira. Você não precisa de muito seguidor. Você precisa de cliente. Então, pensa, a venda ela é mais ou menos assim, 10 para 1. Isso é uma estatística. Eu preciso falar com 10 pessoas para vender para uma. Se eu tenho 100 espectadores no Instagram, eu tenho 10 potenciais clientes. Para cada 9 nãos que você vai ouvir, um é sim. Então, muito cliente meu veio de Instagram. Então, você não precisa ter 400 mil, 200 mil, 100 mil. Se você tiver 2 mil pessoas no seu Instagram, você automaticamente tem 200 possíveis clientes. A gente nem dá conta de atender 200 clientes. Então, pensa nisso. A gente não é adolescente para estar ali atrás de like, atrás de curtida, atrás de visualização. Ah, mas eu falo e ninguém me assiste. Você não precisa de ninguém. Você precisa de 10 pessoas para vender para uma. Então, não caia nessa bobeira de achar que porque você tem poucos seguidores, você não vai conseguir cliente. A gente é adulto, a gente não precisa de like, a gente não precisa de audiência grande, a gente precisa de cliente. Partindo do pressuposto que todo mundo que está ali te segue porque está afim de saber de saúde mental, você já tem o seu público ali. Comece pequeno, mas não deixe de olhar para onde você quer chegar. Né? Vai chegar um momento em que sua agenda vai estar lotada, que você vai começar a fazer mentorias, palestras, e aí você vai escolher os horários que você quer atender. Não se diminua, não pense, eu acabei de me formar, então eu tenho que cobrar. Não, você tem que cobrar a tabela cheia. Lembra da autoridade? Como que eu quero convencer meu cliente que eu sou bom, se nem eu me acho bom? Se eu sou inseguro? Se eu acho que eu acabei de formar e tem que cobrar mais barato? Você não tem que cobrar mais barato. Quanto cobra na sua região? É esse o valor que você vai cobrar. O que não significa dizer que você não possa ajustar o valor de acordo com o cliente. Às vezes o cliente vai virar para você e falar, nossa, R$300 é muito para mim, eu infelizmente não consigo pagar esse valor de sessão, nem escolher um desses pacotes. Você vai fazer o quê? Quanto ficaria confortável para você? Porque eu tenho uma cota na minha agenda para atender pessoas com valor reduzido. E essa cota tem uma vaga. E aí você vai, preenche a cota. A pessoa fala, eu consigo pagar tanto. Aí você tem que saber se você pode estar disposto a atender por aquele valor. Tudo bem? Então, lembrando, para a gente conseguir ter bons clientes, para a gente conseguir ter agenda cheia, autoridade, conexão, organização, disciplina, são fatores fundamentais para que você consiga vender. E, principalmente, força de vontade. Continua a nadar. Lembra da Dory, da peixinha lá no Procurando Nemo? Continue a nadar, continue a... É assim, gente, você tem que continuar nadando. Porque se você parar, pode estar daqui a 2 passos o ato de conseguir. Então, continue.
Aqui eu abri para vocês um pouquinho daquilo que eu passo na minha mentoria. Isso normalmente ninguém ensina a vender em escola de psicanálise nenhuma. Aliás, nem nas faculdades, os médicos eles não aprendem isso, o psicólogo não aprende isso, ninguém aprende, você simplesmente forma na teoria e vai para o mercado. E muita gente acaba desistindo. Mas o compromisso do Servix é fazer com que você seja um profissional bem-sucedido e feliz e de bolso cheio. Então a gente está abrindo para vocês aqui dicas que a gente só passa na mentoria, mas como vocês são alunos do Servix, vocês estão tendo acesso a esse conteúdo exclusivo do processo de como encher a sua clínica. Quero agradecer por a sua atenção, por você estar aqui. Conteúdos complementares vão estar aqui abaixo desse vídeo, incluindo scripts e outras coisas. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!